Vambora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, Amém. benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. São José, Rogai por nós, Santo Arcanjo Rafael, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por hoje, quinta lição, perfeições ou atributos de Deus. Natureza de Deus, os erros contra as perfeições ou atributos, a falar de atributos de Deus, os atributos de Deus negativos ou metafísicos, os atributos de Deus positivos ou morais e a providência. São esses pontos. Vamos fazer até onde puder, né? Até onde a live, até onde a conversa competir. Os vocabulários que podemos encontrar. Perfeição aqui, tendo dizer que perfeição é no sentido de fazer por inteiro, completar. Qualidade elevada ao grau mais alto. Ser infinitamente perfeito é possuir todas as qualidades imagináveis e num grau ilimitado. Quando dizemos que uma coisa é perfeita, falando do que há no mundo, trata-se de perfeição relativa. Nada daquilo que foi criado é perfeito, nem pode ser perfeito. Nota: os vocábulos que designam as perfeições de Deus vêm explicados no desenvolvimento. Note-se desde já que não é possível enumerar todas as perfeições de Deus, mas acertado talvez não lembrando nenhuma, porque o atributo de Deus é um só, é infinito. Assim o entende o Quarto Concílio de Latrão e o Primeiro Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano I, dizendo que Deus é incompreensível. Quer dizer que não compreendemos Deus. E que coisa. Atributo, do latim atribuir. Qualidade que atribuímos a Deus. Atributo tem aqui o mesmo sentido que perfeição. Espírito, ser imaterial que não se pode ver nem tocar. Puro espírito é adjetivo puro. Tem aqui sentido de adverbial e significa puramente, unicamente. Deus e os anjos são puros espíritos. São unicamente nada mais do que espíritos. Não são, como homem, espírito associado a um corpo. A diferença entre Deus e o anjo é que Deus é infinitamente perfeito e criador, enquanto o anjo, embora seja puro espírito, não é infinito e criado. Presciência, do latim pre antes, e ciência do previr, conhecimento que Deus tem de tudo quanto deve acontecer. Providência, do latim providere, prever, prover, governo do mundo por Deus. Nada sucede sem ordem ou permissão de Deus. Isso significa que Deus quer tudo o que é bem. E ainda que proíbe o mal, não o impede, a fim de deixar o homem no gozo da liberdade que lhe concedeu. Vamos desenvolver. Quais são os erros acerca dos atributos de Deus? Primeiro, a doutrina católica. Os erros são numerosos, os erros no modo de conceber a natureza de Deus. Os principais são os politeístas, que admitem vários deuses. B. Os panteístas, que não conhecem um Deus pessoal e dizem que Deus é tudo. Para alguns deles, o mundo não é um ser distinto de Deus. Deus com o mundo é única substância.
Para outros, Deus é o princípio e o mundo vem a ser emanação da substância divina. Aqui, vamos avançar, Jaime? Ou algum comentário aqui? Eh, Se calhar, não é só dizendo, né? Está claramente dois princípios, né, que demonstram aquilo que não é a essência de Deus. Hoje em dia temos, né, os escândalos graves, do Papa Francisco em comentário, dizendo que todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. Aqui já vimos coisas totalmente contraditórias, porque nem os panteístas, nem os politeístas têm como, né, chegar a Deus, porque compreendem mal a essência da natureza de Deus. Quando você compreende mal a natureza de Deus, automaticamente não tem como você prestar devidamente o culto. Não tem como chegar a ele. Então não é um caminho, né? Todas as religiões são caminhos para chegar a Deus. Esses dois pontos deixam claramente esse erro também. Tá bom. Certo. Prosseguimos. Ainda bem que também fez distinção aqui de politeísmo, de vários deuses, para não confundir com panteísmo, que diz que tudo é Deus. É diferente de vários deuses. Então tudo é Deus. Aqui o panteísmo também tem um problema acerca do gnoxi ou da gnose, né? Então é uma religião própria que alguns judeus, somente que têm uma doutrina mais secreta, que já é Jesus que combatia. Acho que todos que aprendem que Jesus já combatia a doutrina secreta, aquela doutrina que ele falou, Jesus te falou, eu ensino tudo no público, não ensino nada em secreto. Estava a referir a eles, porque era a doutrina secreta que eles tinham, que é dito que era a doutrina da Bela e Chet, que no princípio do livro do Gênesis está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, esta é a escrita tradicional, não é no princípio Deus criou o céu e a terra, não. No princípio criou, tá vendo? Quer dizer que o princípio criou Deus o céu e a terra. Queria. E aí a palavra Bereshit, que é já o princípio, é que criou o Deus, o céu e a terra. Então existe um verdadeiro Deus e depois outro Deus que criou o céu e a terra. O verdadeiro Deus é o Bereshit e tem outro Deus que criou o céu e a terra, que é esse Deus material. Que Uhum. então guarda um espírito que quer voltar ao Deus verdadeiro e ao querer lutar para voltar a esse Deus verdadeiro que é o Bereshit, tá, né? O esforço humano é esse, que todos nós temos uma partícula divina de Deus. Que também o Conselho já, Vaticano II já falou sobre isso aqui, que trouxe algumas mais polêmicas, mas se de parte. Então, tem umas partículas que levam até Deus, que é uma das falhas muito grandes. Então, se eu tenho um Deus, você tem um Deus, e todas essas doutrinas que vêm agora, principalmente do modernismo, do sentimentalismo, experiência com Deus, tudo é para facilitar nesse tipo de doutrina que vem apresentar por causa do judaísmo. Daí que dizem que é o pensamento ou a doutrina modernista tem uma doutrina enraizada na filosofia judaizante dessa doutrina, que quer levar que todo mundo tenha um contato direto com Deus, que todo mundo tem um Deus em si mesmo no seu coração, e todo mundo é Deus, acima de tudo, que elimina já o pecado original e outras coisas mais, se for mais ao fundo. Então, é isso aí. Para além deste problema do que é do panteísmo e do politeísmo, tem também o problema do gnosticismo, certo? Segundo, doutrina católica. E Sim, visto estamos, antes de chegar, visto estamos nesse tempo tempo mais do Rosário, né? Fala-se muito sobre a heresia catarense. Catarense, né? sim. Certo? A obediência Hum. dos cátaros, certo? Os cátaros eram provavelmente panteístas ou politeístas. É um gnóstico, é isso que estou a dizer. O Então, se gnosticismo identificam teve mais como vários nomes. panteístas. Sim, teve vários nomes. Como, por exemplo, Santo Agostinho também foi um gnóstico, mas depois deixou. Uhum. O Platão, por que que é? Porque ele teve muita aderência dos pensamentos do Platão e a Santo Agostinho, mas depois deixou, combateu depois acerca disto. E o catarismo Ok. é
uma gnose da Idade Média que foi combatida por São Domingo de Agosmãos, dos pregadores. Daí certo, que Nossa Senhora, quando aparece São Domingos, tá, né, ele vai para combater o cátaro, lhe apresenta o rosário. Rosário para mostrar que realmente, para falar da vida de Jesus Cristo, meditação da vida de Jesus Cristo, que Jesus Cristo realmente é Deus. Tá, né? Jesus Cristo é verdade, distinto daquele Deus que eles estavam a pregar, que é contra a matéria e outras coisas mais. Por quê? Porque certo, no terço é a meditar a encarnação do verbo, se a matéria é má, enquanto o gnosticismo odeia a matéria, o panteísmo adora a matéria. Essa é a distinção entre os dois. certo. Uhum. Mas a maioria dos monges budistas são gnósticos. Eles odeiam a matéria. Budistas em companhia limitada. Então, muitos são politeístas com atração gnósticas. Já o panteísmo Ok, não. ok. Tá, que acredita que o mundo é todo, na Índia, em companhia limitada, tem muitos panteístas que acreditam que o mundo é Deus. O mundo mesmo é Deus, o mundo é assim. E os materialistas também caem nesse pensamento. De uma forma já tentando de uma forma racionalista, dizendo que não existe Deus, Funciona assim. e não existe Deus, mas a matéria é Deus. Isso é um panteísmo também. Certo. Ok, certo. Segundo, doutrina católica. O Concílio Vaticano I condenou os erros do politeísmo e do panteísmo. Na seção terceira, cânon número 1, 2 e 5. Quem quiser, é só ir encontrar no site do Vaticano, pode encontrar esses pontos. Deus é o ser infinitamente perfeito. Este artigo de fé, pelo qual o Concílio Vaticano, na seção 3 capítulo 1, sintetiza os atributos que anteriormente enumerou, baseia-se na revelação e na razão. A linha, de um lado, a Sagrada Escritura ensina-nos que Deus, falando a Moisés, se define a si próprio, aquele que é, donde infere os teólogos que Deus possui a plenitude do ser, aquele que é o ser necessário, o ser em si, recebendo de si mesmo e de nenhum outro a existência, propriedade chamada aceidade, entes a si, pelos escolásticos, em oposição a seres criados e contingentes. A linha B. Por outro lado, a razão conclui que Deus, causa primeira e ser necessário, deve ser o ente perfeito, porque se Deus fosse imperfeito, seria ilimitado e contingente. Um limitado poderia receber do outro a perfeição que lhe faltasse. Logo, deixaria de ser a causa primeira de tudo. Segundo, contingente poderia existir de maneira diversa e, portanto, deixaria de ser o ser necessário. A razão que denomina Deus ente perfeito parece exigir que nos cinjamos a estas duas palavras, desde que não se pode decompor a perfeição infinita. Todavia, sendo capaz o nosso espírito de abranger com um olhar único esta perfeição infinita, considera debaixo de aspectos diferentes, ou, por outra, emprega métodos duplos. Primeiro, um método negativo que consiste em suprimir a divindade, os limites e as imperfeições das criaturas. Segundo, o método positivo ou análogo, no qual atribuímos a Deus um grau eminente, isto é, elevando-as ao infinito, nossas qualidades e perfeições. Por estes dois processos, a razão forma ideia dos atributos negativos e dos atributos positivos de Deus. Aqui. Eu penso que podemos avançar. Vai tocando naquilo que Jesus falou sobre a prova da existência de Deus, não? Mas Sim, ele aqui vai falou. especificando a causa É isso mesmo. e Uhum. a contingência. Certo, é isso, já se falou outra hora.
Atributos negativos de Deus. Os atributos negativos ou metafísicos, isto é, os que constituem a própria essência de Deus, são a unidade, a simplicidade, a imutabilidade, a eternidade. De fé, o Concílio do Vaticano. Isso vem, né? A parte de fé que fala no Concílio do Vaticano. Primeiro, a unidade. Há um só Deus e a razão ensina-nos que não pode haver mais. Quer que haja dois seres infinitamente perfeitos é querer um absurdo. Não pode um ser gozar da perfeição desde que existe o outro que compartilha das mesmas perfeições. De fato, cada um deles haveria de ser menos poderoso e menos perfeito do que o que estivesse só. Segundo, simplicidade. Deus é uma substância absolutamente simples. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus disse à samaritana: não estão unidas à matéria, desde que a essência da matéria é constatar de partes, ser divisível e, por conseguinte, imperfeita. Na verdade, objeta-se que, na linguagem da Sagrada Escritura, Deus possuiria extensão limitada, desde que se fala nos seus membros, nos seus olhos, nos seus ouvidos, e que nos vemos aí, ora sentado, ora em pé, mas isso são apenas convenções simbólicas, expressões figuradas, ajeitadas à nossa maneira de imaginar as coisas. Terceiro, imutabilidade. Deus não pode mudar, pois quem muda é porque adquire perfeição que não tinha, ou porque perde as que já possuía. Em qualquer hipótese dessas duas, Deus deixaria de ser um ser necessário, desde que não fosse sempre o mesmo, e também o ser perfeito, passando de um estado mais perfeito ao outro menos perfeito, ou vice-versa. Quarto, eternidade. Sou alfa e ômega, princípio e o fim, diz o Senhor. A eternidade é consequência da imutabilidade, no que é imutável. Não há sucessão, logo, não há começo nem fim. Aliás, é preciso discriminar bem as noções de tempo e de eternidade. O tempo é feito de momentos sucessivos, passado, presente e futuro. A eternidade é um presente perpétuo. Em Deus nada foi, nada será, mas tudo é, diz Felon. Quinto atributo, imensidade. Deus é imenso na ciência, no poder e na sua natureza. Está em toda parte, não como os corpos limitados pela própria extensão, mas como espírito, cuja onipotência criou todas as substâncias, que é unicamente por ele tem a vida e o ser. Nele é que temos a vida, o movimento e o ser, diz São Paulo aos atenienses, nos Atos dos Apóstolos. Aqui. Se tiveres algo a comentar, podes comentar. Certo, aqui é muito bom, muito bom. Aqui faz os atributos negativos de Deus, ou os atributos metafísicos, aqueles que partem a partir da metafísica, isto é, daquela coisa que da física superior, né? Metafísica, além da física, tá certo. Pois bem, primeiro da unidade, Deus só pode ser um, tá, né? Como a igreja também é una, por isso a igreja tem esse atributo também, é una, porque é um só Deus. Porque se tivesse vários deuses, perguntaríamos-nos qual deles é maior. Se todos são maiores, então são um só, porque são iguais. Se tivesse o inferior, então aquele que é inferior não é Deus. Deus é aquele que é superior. Logo, Deus só pode ser um. Daí que nas três pessoas, eles são um Deus por quê? Porque eles têm o mesmo poder, têm a mesma força, têm a mesma presciência, têm tudo em comum.
Por quê? Se ele tem tudo em comum, então são iguais. Se são iguais, são um. Não são vários. É nesse sentido. Simplicidade. Deus é simples porque também. Aqui a simplicidade não estamos nos referir à nossa realidade simples, né? É simples porque Deus não é material, não pode ser decomposto, não. Deus não pode ser misturado, não pode ser palpável, tá? Então, Deus só pode ser. Deus, ele é, como podemos dizer, é espírito, por quê? Porque ele não está à mercê da matéria. Isto é, não está para. Não depende da matéria, tá, para poder existir. Não está agarrado numa só coisa. Quando falamos de espírito, temos aquela percepção que é algo de inteligência, algo de ideia. Olha, assim como as ideias na nossa cabeça não tinham esforço, nem dor, nem nada, como eles estão lá impregnados na nossa alma, na nossa inteligência. Assim como Deus, é algo simplório, algo suave, nesse sentido. Imutabilidade. A imutabilidade é que estamos dizendo, não é mutável. Assim como no mesmo tempo é a duração para uma mudança. Eu até falei sobre isso aqui no grupo dos consagrados na primeira semana. Eu falei sobre isso, desses atributos de Deus, Deus não pode mudar e tudo mais. Quando eles verem esse vídeo, eles vão se lembrar. Deus é imutável, Deus não pode mudar. Se Deus mudasse, então ele não seria o que ele realmente é. Daí que Deus só pode falar no presente, eu sou o que sou. Jesus também falou, eu sou o que sou. Falou também no Moisés, eu sou aquele que sou, eu sou. Deus não pode falar no presente, não pode falar, eu serei. Então quer dizer que não é, ou era, quer dizer que ele, então, começou a ser. Já teve esses problemas. Deus só pode dizer, eu sou. Deus está no presente. Deus não pode ter essa mutabilidade. Ele é o ente necessário. Quando falamos ente necessário, quer dizer que ele é o ser em si mesmo ser. Nós somos ser em participação, isto é, recebemos do ser de Deus alguma vida ou alguma coisa. Deus não, Deus é o ser, propriamente dito. Eternidade, que está aqui, está para além do tempo. Está para além do tempo. Imensidade, está para a grandeza da substância que Deus é. Imensidade que é do poder, tem a capacidade de tudo. Aqui na imensidade, temos que ver um problema também quanto à criação. Quando falamos que Deus criou, e criação é criar do nada, não quer dizer que Deus pegou nada e criou. Como fosse que nada é mais uma existência. Não. É um termo que nós aplicamos. Só existe Deus. Deus, ao criar, tá com suas ideias, ele age, que age, e age o quê? Ao agir, bendito, ao agir na infinitude, cria o mundo, o universo, com seus espirituais e materiais, espontaneamente, segundo a realidade de cada um. E tudo isso expressando as suas ideias, expressando o que ele realmente é. Daí que há uma hierarquia entre os seres. Há seres que têm suas existências, como por exemplo a água, a areia, os minerais. Há seres que têm existência e vida. Um exemplo, a planta. A planta tem existência e vida. E há seres. Estou falando tudo. Ui, desculpa. Sim, há séries. Há séries. Vou ter que falar um pouquinho mais baixo por causa da vizinhança. Eu estou falando muito alto. Por causa do áudio, desculpa. Sim, há séries que têm existência, natureza e movimento. Tem, além da vida. Tem existência, vida e movimento, que são os animais. E há seres que têm existência, vida, movimento e realmente espírito, que tem inteligência, que são seres humanos. E os que? Os anjos. Olha, existe um ser que tem a existência, vida, movimento. Quando falo movimento, não é movimento, é ação, de ação, não é de mudança. Aqui, movimento e movimento tem inteligência e é infinito, isto é,
que falamos a Deus. O que tem de comum é que Deus tem de todas as criaturas é a existência, para uns, a vida e a existência para os outros, a vida, existência e movimento para os brutos animais, a vida, existência, movimento, inteligência para os seres humanos e para os anjos, mas são seres finitos. Esse que tem de analogia, chamamos de analogia. Então, quer dizer que Deus não pode ser visto de forma unívoca. Se podemos olhar Deus de forma unívoca, seremos cair no panteísmo que a igreja condena. Certo? Avançamos? Certo, certo, certo. Vocês conseguem me ouvir em condições? Porque eu tive que baixar o tom. Eu estou a falar afinal Sim, sim. muito Não, não, alto. está a ouvir bem. E eu estava a incomodar os vizinhos e os mosquitos que estão lá na sala. Desculpa. Certo. Atributos positivos ou morais de Deus. Perfeições positivas são as que atribuímos a Deus depois de as termos descoberto em nós mesmos e levado a um grau infinito da divindade. Estes predicados são a inteligência, a vontade e o amor. Constituem a pessoa moral, de modo que Deus é um ser pessoal, contrariamente ao que dizem os panteístas. Primeiro, a inteligência e a ciência em Deus. A inteligência de Deus é infinita. O artigo de fé do Concílio Vaticano logo é preciso suprimir em Deus todos os defeitos da inteligência humana, ignorância, erro e incerteza. A ciência de Deus é infalível, mas abrange por inteiro o seu objeto, isto é, o próprio Deus e suas obras, com um olhar único, por simples intuição, sem auxílio do raciocínio. O Criador conhece todos os atos e todos os pensamentos secretos das suas criaturas. Javé esquadrinha todos os corações, desvenda todos os desígnios de todas as ideias. Criatura alguma está oculta aos olhos de Deus, mas está tudo claro, patente e descoberto diante dele. Conhece o passado, o presente e o futuro, inclusive os atos futuros livres, isto é, os que dependem unicamente da liberdade do homem. Há alguns que vêm contrariando, dizendo que a presciência divina e liberdade, sobre a presciência divina e liberdade humana, dizem, já que a ciência de Deus é infinita e abarca tanto as coisas do passado como as do futuro, deve-se concluir que sucederá necessariamente tudo o que Deus prevê. Do contrário, seria falha a ciência dele, e não mais infinita. Porém, se assim for, que é feito da liberdade do homem? Se Deus sabe que Pedro negará seu mestre, fica porventura Pedro livre de não o negar? Como se há de harmonizar a presciência divina e a liberdade humana? Resposta. Evidentemente, conciliar a presciência divina e a liberdade humana não é lá muito fácil. Entretanto, talvez sejam mais aparentes do que reais as dificuldades. A linha convém, antes de tudo, determinar de comum acordo o sentido das palavras. Primeiro, o termo presciência, em se tratando de Deus, é impróprio. Já sabemos que em Deus não existe passado nem futuro, que há e há é a eternidade. Daí resulta que Deus não prevê, ele vê. As coisas que chamamos de futuras, explana Santo Agostinho, estão presentes para Deus, e por isso não se pode afirmar que ele tem presciência, mas unicamente ciência. Segundo, nem será melhor adequado dizer que acontece necessariamente o que Deus tem previsto. A ciência de Deus é infalível, não padece dúvida, de o que Deus vê por toda a eternidade realizar-se-á certamente no tempo. Mas, reparemos bem, isto se efetuará, primeiro, a linha
de modo necessário quanto aos entes desprovidos de razão e regidos pela lei física da natureza ou pelo impulso dos seus instintos. Segundo, de modo livre no tocante aos seres dotados de razão. A linha B. E demos de barato que se usa o vocábulo pré-ciência para designar o conhecimento divino daquilo que para nós é futuro. Ora, não está mesmo claríssimo que a previsão de um acontecimento não tem nada que ver com a causa deste acontecimento? Um exemplo. Aí vai um cego caminhando para um precipício. Eu de longe em cima de uma colina estou vendo o que o homem há de cair no abismo e está perdido. Quem se lembrará de dizer que eu, por ter previsto o fato, causei essa queda a essa morte? Sou um maluco varrido. Logo, perdeu o juízo o que argumenta. Deus prevê que hei de ser salvo ou condenado, e portanto faça eu o que fizer, dá na mesma. Minha sorte já está resolvida. Nada disso. Deus vê que vos salvareis, porque vê que tomareis os meios, mas é patente a pouca sinceridade e a lógica mais enfasada ainda dos que se valem de tais muletas no terreno religioso. Manifesta-se o ilogismo na sua existência material e prática. Não lhe acode mais a lembrança, o cômodo, o astuto dilema quando devem furtar-se a um perigo, ou para granjear honras, riquezas ou qualquer vantagem na vida. A conclusão é diferente. Se é muito acanhado o espírito do homem para explicar satisfatoriamente esse problema, e se os teólogos tomistas ou monolistas são incapazes de demonstrar como é que a causa primeira move as causas segundas, sem lhes aniquilar a liberdade, nem por isso somos autorizados a declarar que se contradizem os dois termos, presciência divina e a liberdade humana. No seu tratado do livro Arbítrio, manda que seguremos e não larguemos bastando isso, as duas extremidades da corrente, isto é, a ciência de Deus e a liberdade humana, muito embora não percebamos como é que se prendem uns aos outros no centro os anéis dessa cadeia. Comentário, Jane. Certo, certo. Isso aqui é um texto muito longo. A gente vai falando sobre aquilo que é problema de várias pessoas. Né? Se Deus supostamente prevê o mal, Deus permite o mal, né? Tem Então, falta da compreensão. Também assim, né? É, tem falta da compreensão né? Desta refutação, né? Fruto da incompreensão de como Deus é, né? Deus não estando no tempo, então nós podemos dizer que Deus não se pode atribuir, certo? Né? Que Deus previu ou prevê, porque Deus vê, certo? sim. Ok, então, porque Deus vê. Então, olhando bem nessa refutação, ajuda realmente a compreender esse aspecto, né? Essa questão é muito, muito longa. Iremos ver por parte. Desculpa. Sim, é longo e eu vejo também que tem muita relação de algumas coisas que já falamos. Também não tem como ser diferente. Certo. Primeiro vem a Uhum. explicar que temos que eliminar tudo que tem a ver com a inteligência humana, a ignorância, o erro e a incerteza. Então, essas coisas que nós temos, tá,
faz parte do nosso ser, da nossa inteligência. Nós não temos certeza de tudo, nós temos ignorância de algumas coisas, que nós precisamos de se revelar de algumas coisas, e nós erramos por não sabermos tudo. Pois bem, Deus sabe certeza de tudo, Deus não ignora, sabe tudo, Deus não erra. Sendo assim, Deus não está nessa capacidade futurística. Por quê? Nós temos a Deus, como falamos, Deus tem a presciência. É que já tem um conhecimento prévio das coisas. Agora, nesse conhecimento prévio das coisas, somos tentados, ou muitos são tentados, em querer atribuir culpa a Deus por ter nos dado uma liberdade que não possa ser apoiado em fazer o bem. Mas se eu em só fazer o bem, se assim fosse, também não seria liberdade. Porque se a liberdade é um bem, como Deus é um ser bem, a liberdade é um bem e nos deu esse atributo, nos deu esse dom de que devemos fazer o bem ou evitarmos o bem, então, desta capacidade que Ele nos deu, sendo ela bem boa, compete a nós mesmos, fazermos o maior juízo das coisas. Daí que dá esse exemplo de um cego que estiver a caminhar para um precipício e eu estiver num prédio. Se eu estou nesse prédio, ao ver se Muito distante disso. num prédio, então o cego está caminhando e eu estou a divertir sempre. Mas ele acaba ignorar as minhas palavras e ele cai. A culpa não é minha, assim como acontece com a liberdade. Deus dá muita advertência, Deus já colocou muitos ensinamentos para nós, mas nós caímos. Tá? Por quê? Porque nós temos a debilidade. Aqui a cegueira já é símbolo de quê? De ignorância, de incerteza, de erros. Mas podemos muito bem acatar. Um cego que acata as instruções daquela pessoa que vê é iluminado pelos olhos dos outros. Assim também devemos ser iluminados pelos olhos de Deus. Bem, nesse sentido é que eu penso que não tem muito dilema, mas se existem mais objeções mais pesadas que poderiam colocar dilemas pesados. Por isso que aí que os teólogos vêm dizer que há ainda muita coisa que se quer se tratar sobre esse tema. Então, parece também ser muito simples, mas não é tão simples assim, porque existem outras objeções mais pesadas ainda, que aqui não estão a ser tratadas, mas dão um exemplo mais claro de que isso é razoável, é respeitando a nossa própria liberdade que Deus nos deu. Bem, eu penso que nós vamos ficar, pelo menos hoje, por aqui, só temos 30 segundos, hein? Para a sala fechar. Então, ficamos assim, na próxima semana vamos falar sobre a vontade e liberdade de Deus. Porque senão vamos tocar de assunto que não é nosso, que é a respeito do mal. Então não temos que tratar do assunto do mal hoje. Pois bem, Jair, faz a oração. Está fechado. Já Em nome sabe. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. See you tomorrow. A novela que enviaste é a novela Até a dos. próxima. Ah, ok. A novela que enviaste é do. Como posso dizer então? É para o Dia dos Fundos.